Olá, bom dia, graça e paz. Hoje o apóstolo Canuto não vai poder ministrar uma palavrinha no café espiritual, mas eu quero deixar uma mensagenzinha breve para vocês, para não ficarem sem ouvir uma palavra, né? Meu nome é Márcio Patrocínio, o produtor aqui da Inteuxis Produções, e uma palavra que eu ouvi ontem, né, que eu ministrei na célula sobre a Igreja da Visão Celular, assim como o apóstolo Canuto. E uma palavra que me marcou muito ontem, que fala a respeito da vida um pouquinho da vida de Pedro, o início da vida dele no ministério com Jesus. Ele era irmão de André, e André era discípulo de João Batista. João Batista, quando viu Jesus passando, ele apontou a Jesus e falou: olha lá, aquele que é o Cristo. E André, junto com mais um, foi se encontrar com Jesus e passar o dia todo com Jesus. E depois que André teve esse dia com Jesus, o primeiro que ele encontrou foi Pedro, o irmão dele. E falou para Pedro: Pedro, achei o Messias, a quem nós estávamos procurando. E levou Pedro até Jesus para conhecê-lo também. E depois ali, quando eles se conheceram, né, sabia já que agora ele era o Cristo, né, sabia que o Cristo estava na terra, Pedro continuou fazendo seu trabalho na vida secular, continuou pescando. E ali em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 11, vai contar um pouquinho dessa história dele pescando, né, onde ele passou a noite inteira pescando, e após uma noite frustrada, onde não obteve nenhum êxito, ele encostou seu barquinho na beira do lago de Genezaré e estava lavando as redes. O barco de Pedro significa a vida dele. E as redes significava a esperança, significa a nossa esperança, a nossa fé. Então ele estava ali lavando as redes, estava um pouco frustrado porque não pescou nada. E de repente vinha Jesus ministrando para uma grande multidão. O que eu me atentei foi na questão de que Jesus estava pregando para uma grande multidão, mas Pedro não fazia parte dessa multidão, ele estava pescando. E ele já havia conhecido o Senhor Jesus, que era o mestre. Ele chamou Jesus de Rabi, né? André chamou Jesus de Rabi, né? Que é o mestre. Então ele já sabia que Jesus era o Cristo, mas ele não estava andando com Jesus, ele não fazia parte da multidão, ele estava pescando. Só que ele ainda não havia tido uma experiência com Jesus. Naquele momento, Jesus, quando ele estava sendo comprimido pela multidão, ele viu ali na beira do lago dois barquinhos, um deles era o de Pedro, e ele entrou no barco de Pedro, assim, sem mesmo pedir permissão, né? Mas ele pediu para Pedro: afaste o barco, né? Coloque o barco na água, né? Afaste da margem. Então Pedro empurrou o barco, entrou no barco e foi a uma certa distância para que Jesus pudesse pregar ali de dentro do barco para a multidão. Eu imagino Pedro sentado no barco, olhando Jesus de costas, a visão que ele tinha, né, de Jesus, vendo Jesus de costas pregando para a multidão. E ali aquele barquinho virou um púlpito e ele pregou para aquela grande multidão e também para Pedro que estava ali naquele barco. E aquela pregação, ela mudou o coração de Pedro em relação àquela noite frustrada que ele teve. E depois que Jesus terminou de ministrar para a grande multidão, ele falou para Pedro: afasta o seu barco, vá mais para o fundo, né? E chegando num ponto ideal, Jesus falou: lança suas redes aqui, ou seja, sua esperança, lança no lugar mais fundo. E Pedro falou, foi sincero com Jesus, ele disse: olha, eu pesquei a noite inteira, madrugada toda, mas porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar. Ele lançou a rede e todos sabem, né, que foi a pesca maravilhosa. E o que isso me fez entender? Pedro, ele teve uma experiência com Jesus e ele teve também alguns momentos ali de obediência. Ele deixou Jesus entrar no barco dele, que é a vida dele. Então, quando nós deixamos Jesus entrar no nosso coração, nós temos que ser obedientes, né? E ele também, no momento que ele deixou Jesus entrar no barco ou na vida dele, ele ouviu a palavra do Senhor. Então, muitas vezes o que a gente faz a gente acha que deixou Jesus entrar, mas a gente não aceita as palavras.
A gente não para ouvir, a gente não é obediente. Jesus podia ter afastado aquele barco sozinho, mas ele pediu para Pedro afastar o barco. Pedro foi obediente, né? E ele tinha uma certa intimidade até, que dá para perceber, porque Jesus não pediu para entrar, ele chegou entrando no barco, né? Então, eu creio que na sua e na minha vida nós precisamos de mais experiências com Jesus, acerca daquilo que hoje é a nossa frustração. Às vezes a nossa esperança, a nossa fé está sendo frustrada porque lançamos a rede todos os dias buscando a provisão para a nossa casa e temos ficado tristes, abatidos porque não estamos dando conta de levar para a nossa casa a provisão, né? Ou até mesmo estamos buscando cura em alguma coisa, né, em algum lugar e não estamos conseguindo. Mas essa palavra ela vem para edificar eu creio que ela vem para edificar seu coração. Para ouvir a palavra do Senhor, deixa ela edificar a sua fé, fortalecer suas redes e lança suas redes mais profundo. Quando a palavra do Senhor fala que eu não me lembro, não me recordo agora a passagem, onde nós vamos entrando e a água vai subindo, até onde dá pé para nós, a gente consegue controlar. Se a água estiver até o nosso pescoço, mas ainda estiver dando pé, a gente pode sair tranquilamente. Mas a vontade do Senhor é que a gente esteja submerso na água e totalmente sem controle de nós mesmos, onde Jesus vai ter o total controle de nossas vidas. Então o Senhor Jesus pediu para Pedro lançar suas redes num lugar mais fundo. E todo pescador sabe que no lugar mais fundo é onde estão os peixes maiores. Então, se nós queremos receber o nosso milagre, aquilo que tanto nós esperamos, nós temos que nos lançar mais fundo em Deus. Acreditar mais, crer mais, deixar um pouco de lado as preocupações, lançar elas diante de Deus e fazer a sua obra, a sua vontade. Amém? Se Pedro não tivesse permitido ser ele mesmo obediente a Deus, ele diria para Jesus sair daquele barco, uma grande multidão não teria ouvido a palavra do Senhor e ele também não teria recebido seu milagre. Então que não seja um de nós que vai impedir Jesus de pregar o Evangelho, que não seja um de nós também que não vai receber dele também um grande milagre como a pesca maravilhosa. Que você abra o seu coração hoje para que Jesus entre na sua vida, você receba uma ministração, você seja ministrável, né, seja tratável, seja submisso, seja transparente, assim como Pedro também foi transparente, foi sincero, né, dizendo que não havia pescado nada a noite inteira, mas seja esperançoso também. Lance suas redes, uma pesca maravilhosa você vai ter, uma experiência maravilhosa com Jesus. Amém? Deus te abençoe.